Senhor presidente, deputado Jorge Felipe, a pauta minha hoje aqui nessa tribuna é exatamente essa questão ambiental. E são dois assuntos que visitaram a mídia nessa semana. O primeiro, esse desastre acontecido em Mariana, Minas Gerais. Um desastre que coloca em evidência a fragilidade da política ambiental realizada por essas grandes companhias multinacionais. No caso de Mariana, que participa de um consórcio que tem o nome de Samarco, com a BHP, uma outra multinacional anglo-australiana. Esse desastre, que só não foi pior, porque aconteceu durante o dia, senão a desgraça teria sido muitíssimo maior, já vinha sendo anunciada, deputado Paulo Ramos. As pessoas brincavam na cidade, no distrito de Bento Rodrigues, dizendo o que elas fariam se a represa rompesse. E até que um dia rompeu essa represa. Rompeu essa represa e provavelmente vai deixar uma quantidade, pelo número de desaparecidos, superior a 30%, a 30 mortos. Então isso, lá atrás, quando o presidente Fernando Henrique, então presidente na época, começou a propaganda, através da mídia, de desmerecimento de um patrimônio nacional, que é exatamente a Companhia Vale do Rio Doce, proprietária do subsolo riquíssimo, tanto de minério de ferro quanto de outros minérios, inclusive minérios raros. O presidente Fernando Henrique, o PSDB, iniciou essa campanha, através da mídia, para nós brasileiros, aceitássemos aquilo que já estava planejado, de privatização da companhia, o que realmente eles fizeram. Deputado Julianelli. Pois não. Vossa Excelência aborda um tema dos mais relevantes, porque a Assembleia Nacional Constituinte colocou na Constituição a nacionalização do subsolo. E a Vale do Rio Doce era uma das principais, a principal empresa nacional que explorava os recursos do nosso subsolo em homenagem à soberania nacional. Foi um dos maiores crimes de lesa-pátria a privatização da Vale do Rio Doce. E agora estamos vendo a agressão, a insensibilidade, o desrespeito, porque a quantidade de rejeitos siderúrgicos era tão grande que fica o atestado de como o povo brasileiro foi sendo explorado e as consequências ambientais. Sem o maior cinismo, agora querem atribuir a abalos sísmicos, quando o Ministério Público, em Minas Gerais, há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, advertiu, denunciou. Quem vai ser responsabilizado por isso? As multinacionais, que querem esburacar o nosso solo e levar nossos minérios sem qualquer compromisso com o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Exatamente essa fala. A Companhia Vale do Rio Doce, numa ação que a aproxima muito mais das grandes multinacionais do petróleo do que de uma empresa brasileira, simplesmente numa política predatória de priorização do lucro imediato, simplesmente deixa de observar questões mínimas de segurança da população, que, na verdade, é a real dona dessa riqueza que está no subsolo brasileiro. Então, esse ponto, esse acidente, essa desgraça, essa tragédia nacional, com certeza já prevista, nos faz pensar de que valeu
vendermos a Vale do Rio Doce por aquela ninharia na época do governo do presidente Fernando Henrique. De que valeu? Foi colocado que nós não tínhamos competência, o Estado brasileiro não tinha competência para gerenciar a exploração do minério brasileiro. Que nós fazíamos um trabalho que por pouco e superfaturado. Que nós não tínhamos qualquer preocupação ambiental. Éramos nós brasileiros, o Estado brasileiro que nos representava. E isso serviu de justificativa exatamente para vender a companhia junto com o subsolo que ela tinha o controle. Não era dona, porque o dono é o povo brasileiro, mas ela tinha o controle. E tudo isso foi vendido. Então, senhor presidente, eu vejo essa tragédia nacional como uma outra que se soma a tantas essas desgraças e que atualmente traz a própria Petrobras para esse rol de empresas que estão sendo privatizadas nesse país. Riquezas nacionais que estão sendo repassadas em interesse do capital estrangeiro. Eu tenho absoluta certeza que atualmente está em curso uma campanha de desmoralização da Petrobras com o intuito de vendê-la ao capital estrangeiro. E nós precisamos estar atentos a isso para não chorarmos, como hoje estamos chorando a nossa Vale do Rio Doce. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar, que hoje o PSDB, e é claro isso nas redes sociais, coloca os atropelos, os erros do PT como justificativa para estar desfazendo da riqueza nacional. Como se o erro de um partido político no poder justificasse o erro de outro no passado. Então, quando que nós brasileiros vamos parar de pensar dessa maneira? O responsável é exatamente aquele que privatiza, que vende o patrimônio nacional. O PT, com certeza, vai ter que pagar pelos seus erros referentes à Petrobras. Mas, como já está acontecendo nas redes sociais, quando se coloca essa situação da Vale do Rio Doce, a justificativa é exatamente essa. Se o PT, se não tivesse sido vendido, o PT tinha acabado com ela. Isso, para mim, não justifica. O PT que pague pelos seus erros, mas não pode justificar os erros cometidos pelo PSDB no seu passado vergonhoso. Por último, senhor presidente, eu falo aqui de uma outra situação mais particular, da veiculação, como foi colocado pelo deputado Anderson Nogueira, está no portal G1. Infelizmente, a minha cidade, Resende, lidera o ranking das cidades do estado do Rio de Janeiro que mais desmataram, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica. Isso é extremamente grave para quem conhece a nossa região, que tem no turismo, no Parque Nacional de Itatiaia, no Parque da Pedra Selada e em outras áreas de proteção ambiental, uma das grandes receitas do seu orçamento. E vermos aqui, Resende, liderando uma estatística tão negra, para nós é motivo de enorme preocupação. Temos a sorte em Resende de estar num município que foi beneficiado por uma natureza muito linda, reconhecida no Brasil e no exterior. E não podemos deixar que isso se perca. Não é justo que ocupantes do poder, ocupantes de uma prefeitura por um período de 4 ou 8 anos, destruam um patrimônio que nos foi legado pela própria natureza e que as gerações anteriores souberam claramente preservar. E nós aqui vemos, parece que a partir do momento que começou, já vou terminar, senhor presidente, que se iniciou
essa diminuição da arrecadação de Resende parece que é uma desgraça depois da outra. Volta e meia eu estou aqui falando de uma desgraça que acontece na educação, uma outra desgraça na saúde. Resende foi a cidade que mais morreram pessoas com dengue no estado do Rio no último ano. Resende é a cidade que mais desmata no estado do Rio de Janeiro. Resende é a cidade com enorme índice de violência crescente. Então, tudo isso aí vem mostrando claramente o seguinte, o que eu já falei aqui. Na época que o dinheiro rolava pelas torneiras, sem controle, tudo era muito fácil. Ah, Resende é a cidade da criança, Resende protege não sei o quê, é criança feliz. Agora que o dinheiro encurtou, parece que as desgraças estão vindo tudo em carreirinha. Parece que não tem fim essa situação de Resende. Viramos foco da mídia. Cada hora a mídia está em Resende por uma coisa negativa e cada dia é uma surpresa a mais para a população da cidade de Resende e do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.